Fala pessoal, o Botafogo venceu finalmente o Atlético Paranaense fora de casa. Depois de alguns anos aí, o Botafogo não vencia o Atlético Paranaense na casa do Atlético, né? E hoje, com o gol de Igor Jesus, o Botafogo venceu e continua firme na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Mas e aí? Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou sobre esse resultado, sobre o Botafogo agora abrir 3 pontos de vantagem para o segundo colocado? Então assiste esse vídeo até o final. Fala, fãs de esportes! Estamos de volta com o Sport Center e já estamos mostrando o gol do Botafogo, o gol do Igor Jesus, convocado para a seleção brasileira, que deu a vitória do Botafogo em cima do Atlético Paranaense. O Palmeiras empatou a sua partida contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança e por isso o Botafogo volta a ter 3 pontos de diferença para o segundo colocado, o Palmeiras. O Fortaleza também perdeu já nessa rodada para o Grêmio. Daqui a pouquinho a gente vai para Bragança, porque tem confusão por lá, mas agora a gente vai para a Liga Arena e a gente conversa com a Roberta Barroso e ela vai trazer as últimas informações. Claro, a alegria do botafoguense que está feliz, 3 pontos, dá aquele alívio na liderança, mas a coisa começou a ficar bem complicada para o Atlético Paranaense. Fala, Beta, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Marcela? Obrigada. Beijo pra você, todos os amigos do Sport Center. Fã de esporte, a torcida do Botafogo ainda cantando alto aqui na Liga Arena. E como você falou, né? A alegria do Botafogo e tristeza do Atlético Paranaense, que está a 2 pontinhos da zona de rebaixamento. No final do jogo, inclusive, a torcida xingou muito o presidente Petralha. Enquanto isso, a torcida do Botafogo comemorando, a gente fala que teve lei do ex-inimigo. Eu explico. O Igor Jesus foi quem balançou as redes depois de belo passe do Savarino aqui na Liga Arena. E o primeiro gol dele como profissional também foi aqui, mas com a camisa do Coritiba, também contra o Atlético Paranaense. Então ele conhece o caminho do gol por aqui. Isso aconteceu lá em 2019, ele mais uma vez fazendo a diferença. O Botafogo teve boas oportunidades, teve até um contra-ataque ali no primeiro tempo com o Luiz Henrique e Savarino. E o Atlético Paranaense, a gente pode dizer que lutou bastante, tanto ali no final do primeiro tempo, na segunda etapa, depois do Botafogo não conseguir ampliar, teve uma ótima chance com o Luiz Henrique logo aos 5 minutos, mas o Mikael salvou. Depois o Mikael apareceu de novo numa tentativa do Savarino, e aí sem o Botafogo conseguir marcar, o Atlético Paranaense apareceu também com Kaique Rocha, João Cruz, o Mastriani obrigou inclusive o John a fazer ali uma boa defesa, mas o Atlético não conseguiu o gol, e aí está nessa situação complicada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, não vence há 9 partidas na competição, então alerta ligado para o Furacão. Já o Botafogo comemora, além dos 3 pontos, além de estar isolado ali na liderança, com 3 pontos de diferença para o Palmeiras, o Botafogo não vencia o Atlético Paranaense como mandante, o Atlético aqui em Curitiba, há 16 anos. Então o Botafogo ainda consegue quebrar aí esse longo jejum. Agora os clubes terão um longo período também, porque agora para tudo por conta da data FIFA. É isso então, Marcela, a torcida botafoguense ainda comemorando muito por aqui. Eu volto com vocês. Tá certo, Beta. Obrigada aí pelas informações. Daqui a pouco, Roberta vai para a zona mista. A gente traz também as entrevistas, tem as entrevistas coletivas dos treinadores e a gente mostra tudo para vocês, combinado? Bom, vamos lá então. Boa noite, Mauro Naves, agora em definitivo, como eu falei, para a gente falar dessa vitória super importante do Botafogo nessa luta pelo título do Campeonato Brasileiro e agora 3 pontos de diferença para o Palmeiras, que empatou a partida. E ainda mostrando um super futebol, que foi o que eles apresentaram na Liga Arena também, Mauro. Boa noite, Marcela, companheiros, abraço enorme, fã de esportes, que vai estar um tempo legal com a gente aqui, né? 2h30. Tá, e que bom, vamos estar juntos aí e com muito conteúdo, né? Porque jogos importantes, outros vão acontecer ainda hoje, né? Para encerrar a rodada como um todo, mas já tivemos agora à tarde 3 jogos importantes que mexem na tabela, esse aí que você se referiu, 3 pontos de vantagem. Tem um encontro entre eles, aí você fala, mas aí pode tirar isso, mas aí agora talvez tenha uma vitória a menos. Se tirar, empata em número de vitórias. Aí você já vai ter que correr para o saldo. Quer dizer, ainda tem muito critério aí para ser avaliado daqui para lá, ainda falta um tempo. Mas me surpreende pela fase, pelo recorte atual do Palmeiras e o recorte atual do Bragantino, né? Então, assim, Bragantino, no passado e tal, sempre complicou a vida de todo mundo quando ia lá
ele estava em sua casa. Mas atualmente isso não estava acontecendo, né? Caixinha não anda muito feliz com o time, então eu imaginava que o Palmeiras hoje fosse favorito e conquistasse esses 3 pontos e tal, mas não foi o que a gente viu, infelizmente, para os palmeirenses. Mas tem muito campeonato ainda, né? Fortaleza deve ter achado bom, que também ontem ele perdeu e tal. E achou perdeu bem perdido ontem o Palmeiras, o Fortaleza para o Grêmio. Achou bom este resultado, né? Mas o Botafogo não, o Botafogo esticou e ele ficou. Mas enfim, temos ainda um campeonato pela frente aí com muita emoção, Zé Elias. Pois é assim que a gente gosta, né, Zé? Mas bom, é hoje um Botafogo que vai dormir mais tranquilo, pensando em Campeonato Brasileiro. Boa noite, Marcela, Bubu, Mauro, todos que estão nos assistindo, sem dúvida, né? Você vai dormir um pouco mais tranquilo, embora o jogo de hoje foi um jogo bem disputado. No primeiro tempo o Botafogo fez o gol, conseguiu criar algumas vantagens, algumas situações de gol, mas o Atlético incomodou, o Botafogo... eu estava até comentando com o Pedro Ivo na redação, né? Eu vi um Botafogo diferente, já vi um Botafogo um pouco mais cansado, um Botafogo que não consegue manter essa intensidade que eles jogam o tempo todo, pressionando, velocidade. Um Botafogo já começa a ter um pouco de espaço entre defesa, meio campo e ataque. O Bastos, que é um zagueiro que sempre se antecipa, chega praticamente junto com os atacantes, chegando em algumas jogadas atrasados. Então isso já começa a dar alguns sinais que o Botafogo talvez tenha alguns probleminhas em relação a essa intensidade, ou seja, joga o primeiro tempo, uma intensidade alta, segundo tempo administra um pouquinho mais, explora contra-ataque pela característica dos seus jogadores. Isso vem dando certo. Hoje o Atlético Paranaense eu estava até vendo aqui, o Atlético Paranaense deu 25 finalizações. 25 finalizações para um time contra o Botafogo, que nós estávamos acostumados a ver um time pressionando, fechado, bem organizado defensivamente e tal. Isso é muito, né? Contra 11 do Botafogo. Contra 11 do Botafogo. Isso é muito. O problema é acertar o gol, grande, né? Foi 3-3 acertos de gol. Mas aí a gente consegue entender a classificação, né? O Botafogo lá em cima, que tem às vezes 3, 4 chances, consegue, como dizem os portugueses, né, ter uma eficácia muito boa. Né? E o Atlético Paranaense, nós entendemos o momento, o porquê está nessa situação, mas foi uma boa rodada. O Palmeiras teve dificuldades, nós vimos um Red Bull diferente, né? Um Red Bull esperando o Palmeiras no primeiro tempo, saindo no contra-ataque, criou dificuldades para o Palmeiras, especialmente circular essa bola entre as linhas, né? O Rafael Veiga com dificuldades de encontrar espaço, o próprio Maurício. Mas acho que é um campeonato que está em aberto, como o Mauro falou, o campeonato está em aberto e eu acho que nós teremos muitas emoções, tanto lá em cima como lá embaixo também. Né? Mas não tenho nenhuma dúvida, porque na última rodada a gente olha aí, já é agora um ponto de diferença do Palmeiras para o Botafogo. Tinha sido o empate do Botafogo e vitória do Palmeiras. Agora já voltou os 3 pontos, já voltaram os 3 pontos, porque agora o Botafogo venceu e o Palmeiras empatou. Será que a gente vai ficar nessa, me dá ponto aqui, te dou ponto ali, até o final, Bubu? Você acredita nisso? Boa noite para você, Marcela, presidente, Zé, fã de esporte. Eu acredito, porque o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras descansa, né, enquanto outros ainda estão em Copas. O Botafogo está na Libertadores, mas vai estar na Copa do Brasil. Então, a semana o Botafogo descansou. E no jogo anterior contra o Grêmio, o Arthur Jorge mesclou o time ali, né? Muito botafoguense não concordou com a escalação. Ele tirou o pé um pouco na escalação. Hoje você vê a escalação do Botafogo, é o time da Libertadores. É o time principal. Do goleiro ao ponta esquerda, não se fala mais assim, né? É o Botafogo que a gente está acostumado a ver. Do outro lado, o Atlético com alguns problemas, né? Sem Pablo, sem o Thiago Heleno, sem o Christian. Então era na escalação a força máxima do melhor time do Brasil na atualidade, que é o Botafogo, contra o Atlético Paranaense, que a gente já falou da crise, sequência de partidas sem vencer, com desfalques, um técnico que acabou de chegar, que é o Lúcio e tal. Então, por isso que caiu esse tabu. Né? O Atlético Paranaense construiu tabus longos contra vários grandes clubes aqui do futebol brasileiro. O Botafogo era um deles, conseguiu quebrar. Era uma rodada para mim que o Botafogo tinha uma missão mais difícil. Eu imaginava o Palmeiras contra o Bragantino favorito. E a gente falou da eficácia que o Zé falou. O Bragantino também, no primeiro tempo, teve muito mais finalizações e tal. Teve uma chance no final na cara do gol que o Bragantino perdeu. O Botafogo foi eficaz, né? E isso conta num campeonato de regularidade. Só que, por exemplo, é claro, é melhor você estar a 3 pontos de distância do vice do segundo colocado do que 1 ponto. Só que a situação na prática é a mesma.
Porque o Palmeiras tem um saldo melhor Sim, que o Botafogo. Então, você pode falar que o Palmeiras só depende dele ainda para ser campeão. Pontos, né? A diferença, aumentar para 4 pontos a diferença, o Palmeiras já não depende dele. O Palmeiras tem esse confronto, que é na 36ª rodada, antepenúltima, contra o Botafogo no Allianz. Se continuar do jeito que está, eles empatam em pontos, né? O Palmeiras vencendo. Vira a final do campeonato de pontos corridos. Vai para o saldo e o saldo do Palmeiras é superior, né? Isso. Então, o palmeirense ainda não pode dizer ainda que mudou muito o cenário, porque empatou contra o Bragantino. Mas digamos assim, melhor, mas é 26-22. Pode também ser algo que você por exemplo, você pega a tabela, tem jogos que você imagina, por exemplo, daqui a 2 semanas tem o derby, tem Corinthians e Palmeiras. Corinthians desesperado, manda do Corinthians. É um jogo que esse aí o Palmeiras, em tese, poderia negociar um empate. Não é que o Palmeiras vai assinar um empate antes. Mas jogando contra o maior rival, tal, pressão, adversário. Contra o Bragantino, que não tem tanta ambição no campeonato, perdeu seu principal artilheiro, que é o jogador Elinho, que era do São Paulo, né? Foi vendido para o México e tal. Era o artilheiro do time, era o cara que resolvia quase todos os problemas. Está sofrendo muitos gols, porque o melhor zagueiro foi para o Flamengo. Então, assim, era um jogo mesmo em Bragança Paulista para o Palmeiras vencer, né? Pela necessidade do campeonato e tal. E não conseguiu. Na próxima rodada, o Botafogo pega o Criciúma, jogo no Maracanã. Então, mando do Botafogo, enquanto o Palmeiras vai lá para o Sul pegar o Juventude. E aí, é claro que a gente já imagina que será ponto a ponto até o final da rodada. Mas é claro, né? Os clássicos, eles dizem muito e ainda tem esse jogo direto entre as duas equipes. O Botafogo é com o Criciúma na volta da data FIFA. Isso, na volta da data FIFA, depois da data FIFA. O Botafogo vai ceder 7 jogadores. Para espalhados aí. O Everton agora do Palmeiras também sai, né? Um a mais agora do Palmeiras também são 7 do Botafogo. Então precisa ver como voltam. Será que vai ter mudança? Esses jogadores. Vai ter mudança de tabela de novo ou não? Não vai ter dessa vez, porque não temos Copa do Brasil envolvida, viu, José? Não seja irônico neste momento. Mas tudo pode acontecer. Eu digo porque 7, você corre o risco, sei lá, claro, lesiona um, lesiona outro, machuca, cansa. Hoje o Igor cansa ainda mais, porque não basta só a agenda. Quantos vão jogar de titulares, mas desses 7, a maioria joga. O Igor, que tem os que vão para a seleção brasileira. Alex Telles. Talvez jogue porque agora não tem o Arana, que seria titular. Então pode ser que ele jogue pelo menos um jogo. Não vou dizer os dois, mas a chance dele jogar é. Igor Jesus, tem centroavante. É ele e o Hendrick ali. Então ele pode vir, entendeu? Se desgastar, entre aspas. Ele deve estar louco para jogar, ele quer jogar os 2 jogos. Mas enfim. Tem time que morre de medo do vírus FIFA. Tem aquela teoria de algumas pessoas que o jogador vai para a seleção e não volta o mesmo, volta pior às vezes. Dizem. Lembra o Abel falava muito isso, né? Dos jogadores que saíam para a seleção e às vezes voltavam diferente. O jogo da seleção brasileira é na terça e tem o jogo na sexta-feira. Teria 3 dias ali para se recuperar também. Esse do Botafogo é sexta. FIFA. Mas por que não joga quarta? Joga na sexta o Botafogo. Joga na sexta-feira. Então tem um tempinho a mais, né? Isso que eu tô falando. Tem gente que vai jogar quarta e quinta. Olha, eu não duvido mais nada. José. Duvido mais nada. Deixa eu colocar uma tela aqui para mostrar as estatísticas dessa partida e daqui a pouquinho a gente vai para Bragança conversar com o Vinícius Nicoletti, tá? Deixa eu só colocar então as estatísticas da partida do Atlético Paranaense contra o Botafogo. Posse de bola, o Atlético Paranaense 54-45 do Botafogo, finalizações 24, que era o que você estava falando, José, a 11, mais certas 3-3. Aí vem aquela história da eficiência mesmo, e o Botafogo que fez o gol. Grandes chances 4, o Botafogo teve mais grandes chances 6, ações na área rival 23-14 e recuperações altas 10-2. A 2, né, do Botafogo. Então tem esses números aí de Atlético Paranaense, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense que agora só tem 2 pontos para o primeiro time na zona de rebaixamento. Pois é, pessoal, o Botafogo é a nova seleção, né, pode se chamar Selefogo, né, muitos jogadores sendo convocados, já se vão 7 jogadores convocados aí do Botafogo para suas respectivas seleções, né, tem 3 aí da seleção brasileira, e agora com outros jogadores também. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre isso e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. O Botafogo está de volta aos anos 60, quando ao lado do Santos era a base da seleção brasileira. Eu digo isso porque na próxima data FIFA o clube terá 6 jogadores convocados por diferentes seleções. 6 jogadores. O Gatito, pelo Paraguai, Bastos, por Angola, o Savarino, pela Venezuela, o Almada, pela seleção campeã do mundo, ele está de volta à Argentina, pelo bom desempenho
que ele tem com a camisa alvinegra, e o Luiz Henrique e o Igor Jesus pela seleção brasileira. 6 jogadores convocados. Isso mostra, ou é mais uma amostra, de como o Botafogo tem hoje o elenco mais completo do futebol brasileiro. Talvez o Flamengo, se confirmada a convocação de 5 estrangeiros, somada a do Gerson para o Brasil, iguale o Botafogo em 6 atletas convocados nessa data FIFA. Mas o exemplo do Botafogo com 6 jogadores convocados é para a gente parar para pensar. Porque eu não tenho nenhuma dúvida. Desde os anos 60, 70, que a gente não afirma isso. O Botafogo é dono do melhor elenco do futebol brasileiro e sul-americano. E esse é o aprendizado para essa temporada. Não basta ter um time forte. O time forte te aproxima de conquistas, mas só com um elenco muito recheado, você briga por diferentes títulos, você briga por Brasileiro e Libertadores. Coisa que, aliás, só o Flamengo, do Jorge Jesus, conseguiu fazer nos pontos corridos e talvez o Botafogo repita nesse ano. A SAF trouxe o dinheiro, mas preciso dizer que só o dinheiro não basta. O Botafogo soube gastar e por isso tem hoje o melhor elenco da América do Sul. Então aí já querem colocar o Flamengo no meio, só que aí o Botafogo já vai e atropela, porque foi o Alex Telles, então foi para 7. Então, por mais que vá o outro jogador do Flamengo, ainda vai tomar um pau do Botafogo, né? Botafogo que agora tem o Alex Telles, que foi convocado agora recente para o lugar do Arana. Então, Botafogo com 7 jogadores aí é algo extraordinário. Vamos dar continuidade aqui, né? O que o pessoal do BTB Esportes falou aí sobre jogadores sendo convocados e o quanto o Botafogo vai ganhar com isso, né? É muito bom isso aí pro time do Botafogo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Galera, falando agora sobre esse jogo de amanhã, o Botafogo coloca todo o seu foco até mesmo no Campeonato Brasileiro, muito por conta de uma semana até mesmo livre para treinamentos. O Botafogo jogou no último sábado contra o Grêmio, né? Folgou no domingo, se apresentou na segunda-feira e durante toda a semana teve uma preparação especial com o técnico Arthur Jorge. Botafogo precisa de uma pontuação mágica que levará ao título do Campeonato Brasileiro. Para você ter, até mesmo vou trazer até aqui um dado que eu deixei aqui separado para você, desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos, nenhuma equipe que terminou na segunda colocação, que foi vice-campeã brasileira, alcançou a marca dos 75 pontos. Então, dessa forma, o Botafogo, que é líder nesse momento com 57 pontos, precisa de 6 vitórias em 10 jogos, ou até mesmo 5 vitórias e 3 empates para alcançar um número mágico. Então precisa, um número mágico de 76 pontos seria esse para conquistar o título do Campeonato Brasileiro, título esse que acabou escapando no ano passado, mas eu tenho certeza, com o técnico Arthur Jorge, vindo desde o início do ano, de uma preparação lá de uma pré-Libertadores, que o Botafogo teve que passou por poucas e boas, até mesmo o início do Campeonato Brasileiro. O Arthur Jorge estava, até mesmo nessa estreia no Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo perde contra o Cruzeiro, até mesmo no Mineirão, por 2-0, e aí depois ele vem numa recuperação absurda, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores da América. Então eu acho que esse título passa muito pelas mãos do Arthur Jorge, o quanto ele lida com essa equipe, o quanto ele gera essa equipe e faz essa gestão até mesmo de grupo. Isso é muito importante. Então eu tenho essa impressão que essa continuidade do técnico Arthur Jorge faz com que essa equipe ganhe casca, ganhe até mesmo força e esteja fechado rumo a esse título do Campeonato Brasileiro. E aí, vamos em busca, assim, desse número mágico. Falando agora uma coisa muito importante, o Botafogo está muito animado por conta das convocações de Luiz Henrique, que a princípio, no início da temporada, foi a maior contratação da história, e também do Thiago Almada. Thiago Almada, que esteve na seleção olímpica com a Argentina, acabou sendo eliminada ali pela anfitriã França nas Olimpíadas, nas quartas de finais, volta a ser chamado para a seleção principal argentina. O técnico Scaloni convocou o argentino, ele que esteve no grupo de 2022, entre os 26 convocados, e se sagrou campeão mundial com a seleção argentina de Lionel Messi. E aí ele volta a ser convocado
para essa seleção, e isso deixa o Botafogo muito satisfeito com as metas. Metas essas estipuladas tanto para Luiz Henrique, também para Thiago Almada, deles voltarem a alcançarem a seleção brasileira e aí serem valorizados, tá? E isso fazer com que futuramente ele se torne os dois jogadores ativos e ultrapasse o número de vendas do Botafogo. E aí, de fato, tenha um lucro. O Botafogo comprou um por 110 milhões, o outro por 140 milhões e pretende vender por muito mais. Então, está tudo dentro de uma projeção que o Botafogo, de uma meta que o Botafogo estipulou, tanto para Almada quanto para Luiz Henrique, e futuramente eles vão ser vendidos por muito mais do que foram comprados. Isso quer dizer que os jogadores vão sair do Botafogo agora, nesse momento? Claro que não. Os dois jogadores estão dentro do grupo, muito adaptado ao técnico Arthur Jorge, muito adaptado aos treinamentos, muito adaptado até mesmo à cidade do Rio de Janeiro. O Luiz Henrique já era daqui, tem essa passagem no Real Betis da Espanha, essa incursão ali na Europa, foi até muito bem, mas esteve no final em baixa, retorna para o Brasil e consegue performar no Botafogo ser hoje. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que venceu, né, hoje o Atlético Paranaense fora de casa, né, com um gol de Igor Jesus aos 14 minutos do primeiro tempo. O Igor Jesus abriu o placar para o time do Botafogo. O Botafogo que venceu o jogo por 1-0, né? O Botafogo que logo fez ali, teve mais chances de fazer outros gols, mas infelizmente, né, não deu aquela caprichada. Mas tá aí, mais 3 pontos para conta, né, até o momento abrindo 3 pontos de vantagem do segundo colocado. Isso aí é muito bom, né? O próximo jogo do Botafogo é só daqui a 12 dias, 13 dias praticamente, né? Dia 18, contra o Criciúma no Newton Santos. E logo em seguida, no dia 23, tem o primeiro jogo contra o Peñarol pela Copa da Libertadores, pela semifinal, primeiro jogo, né? Então, o Botafogo que agora vai ter aí praticamente 13 dias, né? 12 dias para descansar agora, 2 dias, acredito que sejam os 2 dias de descanso. Terça-feira já volta aí as atividades normais aí para se preparar, né? Porque o Botafogo, se você for perceber, o Botafogo quando começa aquelas substituições, o Arthur Jorge começa a fazer as substituições no segundo tempo, o Botafogo perde muito meio campo, principalmente quando o Botafogo substitui o Luiz Henrique. O Botafogo perde muito aquele cara que segura a bola lá na frente, né? O Luiz Henrique é esse cara que é fundamental nessa partida. Então o Botafogo tem que treinar muito esses dias aí. O Arthur Jorge tem que ficar atento a isso aí, né? O segundo tempo do Botafogo ele não é tão proveitoso como o primeiro tempo, né? O Botafogo no primeiro tempo ele se defende muito mais, então isso aí é muito arriscado. Mas fora isso, uma vitória importante, 3 pontos importantes, fora de casa, quebrando um tabu. É isso mesmo, o Botafogo tem que ir pra cima, tem que jogar dessa forma que tem jogado aí, né? O Botafogo que agora vai com força máxima, acredito, todos os jogos, né? Tem elenco para isso e vamos ver o que pode acontecer aí nas próximas partidas, né? Mas e aí, o que vocês acharam sobre essa partida do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!